bem-vindo ao podcast Escolha Mudança e Ação, onde você pode escolher mudar e tomar ação para criar um diferente hoje e um futuro diferente. Essas são as minhas histórias de escolha, mudança e ação, junto com os fenomenais convidados que eu tenho aqui. Desde muito nova, eu sempre desejei criar uma mudança no mundo. O planeta vem sendo uma inspiração constante para mim, e a Access Consciousness me mostrou as ferramentas para saber que tudo é possível, e eu continuo escolhendo. O que você vai escolher? Sim, eu achei que a gente já estava gravando. Então, tudo que foi dito antes foi tão profundo. Tipo, meu Deus, vocês deviam estar aqui no curso ao vivo. Ok. Quer dizer, online, estar ao vivo. Ok, então, mas eis a questão. A assinatura de escolha e contribuição e a rifa são coisas muito profundas que não foram gravadas. Quando alguém disse para mim, na minha COI, eu tenho uma COI, um conglomerado de idiotas, eu não tenho um time, ok? Tenho um conglomerado de idiotas, porque um time normalmente tem essa energia de... Você quer... É bom falar sobre essas coisas aqui. Como você cria o seu negócio, ok? Então, para começo de conversa, um time sempre tem essa energia de... Tem um líder, e esse líder é a pessoa que deve dirigir, que normalmente seria microgerenciar, todo mundo esperando essa pessoa, ok? Um conglomerado de idiotas é um montão de gente que são brilhantes e as capacidades são brilhantes e todos estão indo na mesma direção. E é isso que a gente se chama um COI, um conglomerado de idiotas. E não tem chefe, não tem nada, mas tem pessoas dentro da minha COI que são brilhantes em certas áreas e lideram certas áreas, mas também puxam alguém aqui, ou puxam de alguém ali. Na verdade, foi todo mundo ouvindo que está na minha COI, tem uma coisa que eu quero falar sobre, e eu estou vendo que a Cat está assim, e eu vejo isso ocorrer muito dentro de Access. Você é tão super brilhante, a sua capacidade é tão incrível que você pode ir fazer um montão de coisas, sabe? Se você começasse a incluir a contribuição dos outros, seria mais fácil? Suas ideias expandiriam? Porque tem algumas pessoas da minha COI que eu sempre... Eles são tipo... Sabe, as pessoas quietinhas que só fazem as merda todas, sabe? Tipo, fazem tudo. Sabe, pessoas na força de trabalho, eu chamo eles dos adultos também, sabe? Que eles não estão tentando trabalhar com Access, para que eles possam transar com o DEM, sabe? Todo esse tipo de coisa. Eles só estão, tipo, pessoa realmente gosta disso, eu quero contribuir, fazer essas coisas. E daí eles só fazem o trabalho deles, certo? Mas se você chegar e falar, ei, essa é a minha ideia, é para isso que eu estou olhando. Alguém tem algo que possa contribuir? Não significa que você tem que pegar a ideia de todo mundo. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Tem muitas pessoas da minha coia aqui. O Wes, com quem eu trabalho, é um dos caras que lidera um monte de coisa no meu podcast. Ele deixou uma mensagem para ti e falou, ei, olhando para outras ideias sobre como a gente pode levar esse podcast para o mundo, blá, 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 blá. Certo? E se tem uma pessoa deixando uma mensagem para mim, o que acontece? Se torna eu e o Wes. Eu também, tipo, eu não sou tão boa nessas coisas. É por isso que eu tenho uma COI, eles são incríveis, eles sabem de muitas outras coisas. Eu falei, ok, eu vou mandar essa mensagem para o grupo de podcast, para todo mundo que trabalha no podcast possa ouvir, eles possam fazer o download do que você disse. E talvez possa ir para algum lugar, nem para lugar nenhum, mas sabe quando você tem uma ideia e, tipo, e daí tem uma fagulha aqui, uma ali, uma ali? Não importa onde começou, que futuro isso vai criar e como você criar isso para ser algo mais grandioso. Então, se eu diria, se práticas aleatórias de se juntar. Bom, a gente trabalha no WhatsApp. E se você pular naqueles grupos, as pessoas, COI, essa sou eu agora tendo uma reunião com a minha COI, falou, ei, eu tô com essa ideia. Alguém tem alguma coisa para adicionar? Porque a Pamela, minha assistente, e eu amo dizer isso, ela gosta. Ela literalmente é uma cientista de foguete. Ela é treinada como uma engenheira e uma cientista de foguetes. E ela mora no norte, em Queensland. E a minha assistente, ela lida com a minha agenda, ela olha meus e-mails. Se você manda um e-mail, passa pela Pamela, ela olha meus e-mails, ela me alerta de tantas coisas. Ela é extremamente organizada e realmente ótima. Mas ela também tem ideias criativas fabulosas. Mas por que ela está nesse, entre aspas, papel? Muitas pessoas não perguntam para ela quais são as ideias dela, baseado dela está nesse papel. Então, se você começar a se expandir a sua conscientização para cada pessoa que está trabalhando, começar a se perguntar a eles.
tinha um cara na Austrália que é muito bem sucedido, ele faz tem franchises e business e etc. E uma vez eu escutei isso, falando para ele, qual que é o seu truque? Como você se dá tão bem? Ele disse, eu me cerco com pessoas capazes e eu escuto. Quantos CEOs, chefes e pessoas que criam negócios vocês veem que destroem os negócios quando se tornam controladoras com o negócio e não permitem que ninguém mais contribua? Agora, isso significa que você tem que abrir mão dessa maneira do controle? Sim. Significa que você tem que ser vulnerável e abaixar essas barreiras? Sim, significa. Tudo que você decidiu que vai acontecer, por que você escolheu isso, e se fosse antítese disso? E tudo que isso é vezes um Deus leão, e todas as 5 grandes que tinham perna de, na verdade, pedir por contribuição, você vai destruir e criar isso? Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 9 curtas garotos povos, porque a gente cria esses pontos de vista insanos sobre o que pedir por contribuição é. E em Axis, a gente fala sobre esses elementos da criação, certo? Pergunta. É o primeiro, pergunta. Faça perguntas, faça perguntas. Brincadeira de caso, pegar a pessoa que trabalha e pergunte, ei, que ideias você criou ultimamente que expandiriam isso? Se você tem alguém, sabe, tipo, por exemplo, eu tenho um podcast, eu tenho a assinatura, que ideias você tem que a gente pode expandir para isso? Literalmente, recentemente a gente acabou de adicionar espanhol, que só esteve em inglês, a gente adicionou o espanhol para ver como é que vai acontecer, né? E normalmente a gente tem uma certa quantidade de pessoas que você precisa para aprovar a tradução e dizer sim, você traduziu. A gente não tinha essa quantidade de pessoas. E aí, enquanto eu dormia, a parte da minha quarta falou, ok, cancela. E eu acordei e um deles mandou mensagem e falou, ei, a gente pode não cancelar? Eu falei, porque tem tanto trabalho que já entrou para isso. Vamos dar 3 meses. Eu não ligo se a gente pagar os tradutores de dinheiro extra e fazer o que quer que eu preciso fazer. Vamos dar 3 meses para que a gente possa manter expandindo e assoprando essas sementes de dente de leão pelo mundo. Você tem que estar na pergunta o tempo todo. Muitas pessoas cria tipo um sistema num negócio, ele é desenhado para mudar. A maioria das pessoas cria sistemas e daí cria como estruturas e cria eles fixos e significantes e é isso e é assim que é e isso não muda. Esse não é um negócio que vai expandir, ok? Se você olhar para criar sistemas, mas esteja na pergunta, ok? Então, verdade, a gente deve cancelar isso ou a gente deve deixar rolando? A gente deveria expandir isso? Sim, vamos expandir, vamos lá. Eu estou disposta a colocar mais dinheiro nisso para deixar isso maior? Sim, vamos lá. E se não funcionar por 3 meses, ok, eu tentei. O espanhol não gosta de mim, essa é a conclusão que eu vou entrar. Não, brincadeira. Mas peça por contribuição. Então, pergunta, escolha. Você tem escolha. Pergunta, 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 escolha, 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 escolha. Você tem tantas escolhas disponíveis. E daí, a partir de cada escolha que você faz, você tem todas as possibilidades que aparecem. Essa analogia, para mim, eu não sei, para mim funciona. Você olha para uma pergunta, se você olhar, imagine uma árvore, ok? E tem o tronco da árvore. Toda vez que você faz uma pergunta, e cada vez que você escolhe, todos esses galhos aparecem. Cada folha naquela árvore é outra possibilidade. Agora, vire isso. É o julgamento. Esse é o tronco da árvore. Cada galho e folha é outro julgamento. E para ter um julgamento, você precisa ter um montão de outros julgamentos que mantém aquele julgamento no lugar. Então, quantos de vocês estão julgando seus negócios ao invés de estar na pergunta com seus negócios e se divertir demais com ele e permitir que o seu negócio te mostre as possibilidades? E tudo que isso é, você vai destruir e criar isso? Certo, errado, bom e mal, pode POC, todos os 9, curtos, garotos, colegas e elenks. Pergunta, escolha, possibilidade. E o quarto, que eu acho que é onde as pessoas mais tropeçam, é a contribuição. Quando eu digo contribuição, o que aparece para você? O que você definiu que contribuição é? E quantos de vocês dizem, isso significa que eu tenho que dar? Ou eu estou esperando que alguém dê algo para mim? E se for inteiramente diferente? E se contribuição for sobre receber, e se contribuição for naquela pergunta e naquele pedido, você começa a receber um montão mais. E todo elemento. Eu falei com
eu tento fazer as coisas infinitas, mas não sei se eu sou bom nisso com algumas coisas, porque eu não ligo nisso, nesse senso de falar sobre as pessoas, mas eu falei com a Dayana essa manhã também, ela acabou de liderar classes, ok? Então, essa classe tá sendo administrada pelo meu negócio, da semana que vem pelo negócio de Axis. Elas são muito similares para você como cliente. Não, você não vai saber, exceto pela companhia que você está colocando o seu dinheiro, mas tem aspectos diferentes. Eu falei para ela, me pergunte qualquer coisa, porque eu disse, olhe para todos e como eles lideram e como eles escolham e faça isso ser seu. Porque a questão é, eu disse, eu comecei a liderar as classes, é assim que elas começaram, foi comigo, mas como eu faço isso não significa que está certo ou correto. Como você escolheria? Como você faria isso? Você tem a Gaia aqui, que é muito engraçado, ela é a nossa host online, mas na verdade eu acho que ela aprendeu um montão ontem, ela estava tipo, uau! E, tipo, ela estava colocando o pé em muitos trabalhos diferentes, mas ela é uma regional. Bom, uma coordenadora regional europeia, mas a gente meio que tirou a ideia, tirou a palavra regional, porque tipo, a Gaia é isso, a Silva Puentes é entre aspas, a regional. Tem açúcar nisso? Obrigada. É a regional para as Américas e a Sarah Watt é a regional para a Australásia. Se você falar, ok, são os coordenadores regionais, olha para a energia disso. É um pouquinho travada. Elas são brilhantes nessas áreas? Sim. Mas o Gary, eu amo ele, ele falou, não, vamos chamá-los do das flores das possibilidades, porque agora nós temos um grupo do florescer das possibilidades, que a gente quer que elas floresçam pelo mundo também. A gente não quer, então, que elas sejam só isso. Então, agora, a Sarah está na Índia com o DEM, e ela está em Dubai com o DEM também. E Dubai passa por uma empresa diferente, a Índia também. Então, você cria esse tipo de caos, então é maleável. Então, estava dizendo para a Nayana, se vocês se educarem uns aos outros, não a partir dessa correção desse certo, mas tipo, ei, quanto a isso, e quanto a isso? E ainda assim você torna isso seu, porque você é brilhante. O que você sabe é brilhante. O que a Dayana sabe, o que a Gaia sabe é brilhante. A Gaia tem mais experiência nesses 10 segundos? Sim. Não significa que ela é melhor, ou qualquer coisa assim. Mas veja outros negócios e veja como eles sabem falar, eu vou ter isso, eu vou ter isso, eu vou ter isso, eu vou ter isso, eu vou ter isso. E agora eu vou criar isso como meu. Quantos, quanto quantos dos seus negócios você está criando como um padrão industrial que te mantém no jogo de soma zero da realidade com negócios? E tudo que isso é, você vai destruir e descriar isso? Certo, errado, bom e mal, pode POC todas as 9, curta os garotos, povo dizer além sim. Eu só queria adicionar que me fez perceber o quanto eu ainda estou pendendo para como as pessoas fazem as coisas, ao invés de estar na pergunta de como eu faria as coisas. Mas Access é brilhante a pergunta e o pedido e a demanda está nos levando a realmente nos perguntar quem nós somos, que energia somos nessa situação, o que nós faremos diferente dos outros. É quase como você está constantemente logo atrás dos nossos pedidos para fazer a porra da pergunta e não ir para a destruição. E que é desconfortável, mas sim, mas é também para vocês reconhecerem quando vocês não têm controle, porque esse é no meu trabalho. Eu sempre disse isso, e todo o trabalho, se vocês souberem, tipo, olha isso para o seu negócio, onde quer que seja. Você olha para uma sala de eventos, é tipo ter uma tela em branco. Você tem o pessoal da técnica, do palco, você tem acústicas diferentes com isso. Então, quão alto é o telhado? Tem janelas? Tem todas essas coisas diferentes, certo? Então, eu teria uma maneira que eu olharia. Tipo, eu entrei numa sala e falei, ei, como que eu vejo essa tela terminada? E eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu abri mão e outra pessoa começou a cuidar do salão e falou, ei, tá tudo bem? Eu entrei e falei, porra, eu faria isso completamente diferente. Você sabe quão difícil foi para mim dizer, sim, tá ótimo, vai funcionar? Porque ninguém vai fazer nada igual você. Jamais. Jamais, jamais, mais. Então, a próxima pergunta com o seu negócio, com esse projeto, que quer que você esteja trabalhando é, ok, eles não fizeram como eu faria, mas isso vai funcionar? Sim, ok, legal, vamos lá.
E se você ver algo que não funciona, tipo, por exemplo, se houvesse uma janela gigantesca atrás de mim que não tivesse cortina ou algo assim, tipo, não vai ser ótimo para o pessoal online, para o time técnico, porque teria muita luz e eu viraria só uma silhueta. Sabe o que eu quero dizer? Se a gente fala assim: "Ei, se a gente mudar o palco daqui por causa disso", mas nada a partir do julgamento, nada a partir da correção ou do errôneo, mas só a partir da contribuição. Mas quantos de vocês decidiram que se vocês receberem contribuição, significa que você é inferior? Quanto disso é o jogo de soma zero? E tudo que isso é vezes 1/12, você vai destruir e descriar isso. Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 9, curtas, garotos, povos e leis. E você disse amanhã, com o jogo de soma zero, quanto, nossa, eu não estou disposta a pisar na potência de mim mesma para não pisar no pé de ninguém, para não ser a cadela chefe, quanto eu estou evitando entrar no brilhantismo que eu sou só para não ofender ninguém, de forma alguma. Sim, e quanto, então, duas coisas. Uma, quando você falou a chefe cadela, o que você decidiu que liderar é, infelizmente, toda a estupidez e as mentiras. Sabe aquele ditado de você tem o que faz um homem é o que faz uma mulher uma vadia, o que faz um homem um líder, faz uma mulher ser uma cadela, sabe? Porque uma mulher deveria ser, sabe, quietinha e submissa e aceitar. Quantas mulheres você conhece que são quietinhas, submissas, e quantas mulheres você sabe que só querem, tipo, conquistar o mundo? É. E aí, quantos homens incríveis humanoides. Então, tipo, o que que eu devia estar fazendo? Eles só são, tipo, esse homem carinhoso, nutritivo, eles são super capazes. Sabe, tipo, assim, o, o, teve um movimento que empoderou muitas mulheres, mas também desempoderou os homens, que era tipo do eu também. Tipo, o homem fica agora, tipo, eu abro a parte pra você, eu abro a parte pra você. Tipo, você vai gritar comigo ou você vai ser grata? Eu amo ser tratada como uma mulher. Eu amo que um homem abra a porta para mim e, e coloque o paletó em mim. Não aqui mais sempre, porque é muito quente. Tudo isso, eu gosto disso, eu desfruto disso. Mas eu também sou uma mulher muito forte. E eu posso ser muito, sabe, independente. Estou disposta a receber contribuição. Eu continuo trazendo essa palavra com C, contribuição. Então, tudo que isso aí, todos os casos que você não está disposto a receber contribuição, porque você decidiu que você deve fazer tudo sozinho, ou você deve provar algo, você vai destruir e descriar isso? Certo, errado, bem, mal, pode pôr todas as 9, curta os garotos, povas e além. Eu fiz essa telechamada, está no meu site, se chama Eu Preciso de um Homem. Ai, meu Deus, eu irritei muita gente com o nome. Algumas mulheres chegaram e falaram: ok, então você vai me dizer como conseguir um homem? E eu só estava tipo, como ousa fazer isso? Eu preciso de um homem. Mas o conceito todo disso era sobre contribuição e a disposição de receber. Tipo, todos nós somos seres infelizes. Por que a gente não receberia uns dos outros? E também usar nossas capacidades para nossa vantagem. Você escolheu esse corpo, você escolhe onde você nasceu, sua cultura, religião, como você parece. E se você usar as suas capacidades para a sua vantagem, todas as que você não está dispostas em suas capacidades, em sua vantagem, você destrói, cria isso. Certo, errado, bem, mal, pode pop, todos os 9, curtos, garotos, povas e leis. E aí, que você decidiu que liderar é? Todos vocês, mas você, Daiane. O que que aparece para você? É verdade, o que você decidiu que liderar é? A primeira coisa que apareceu para mim é conquistar, conquistar, ok? Então, quantas regras você venceu, conquistou, e quantas pessoas você conquistou em cada vida? E o que você decidiu? Muitas, várias, e tem a ver com a soma zero, porque o Gary também acessou isso também quando eu tive a sessão, que provavelmente ela tem muitas pessoas, então eu estou evitando. Provavelmente eu matei muitas pessoas, eu amei isso. Ok. Então, o que você decidiu quando você matou muitas pessoas? Como é que é? O que você decidiu quando você matou muitas pessoas? Que eu nunca mais vou fazer isso. Fala isso para mim 3 vezes. Eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou fazer isso. E todos os implantes, explantes, Chico e programação que segura, mantém isso no lugar, se você cria isso. Certo, errado, bem, mal, pode pôr todas as 9, porque os caras, como dizer, você tem que estar disposto a matar. Eu vi esse programa uma vez,
E eu achei que tinha uma frase tão maravilhosa, tinha um cara preso que matou a esposa. E a mulher, entrevistando ele, fez uma pergunta para ele sobre, tipo, ei, o que te torna um assassino? Ele falou, todo mundo é um assassino. Você só não conheceu a pessoa certa ainda. Eu falei, ah, é verdade. É verdade. Foi ótimo. Os franceses gostaram disso na cabine de tradução. Mas não deu um pouquinho de liberdade para você falar, ok, você não conhecia a pessoa certa ainda, ok. Então, tudo que isso trouxe, todos os lugares que agora vocês estão, todos os lugares que você não está disposto a trazer o seu instinto assassino e mortal de volta, porque você está funcionando a partir do jogo de soma zero, você vai destruir e criar isso? Sim! Certo, errado, para mal, pode focar todas as nove, curta os garotos, povas e além. Contribuição. Então, que energia, espaço, consciência, escolha, mágica, milagres, mistérios, possibilidades, poder e potência, você, seu corpo e seu negócio podem ser que te permitiria receber contribuição além do seu controle. Você vai ficar maravilhada com o que aparece, tudo que isso é. Vezes um dozilhão sobre destruir criar isso, certo, errado, bem, mal, pode, poc, todas as nove, curtos, garotos, povas e alens. E se você estivesse pedindo por mais clientes, mais dinheiro, expandir o seu negócio, todas essas coisas, e se fosse sobre receber e pedir por contribuição? Eu acabei de mandar uma mensagem para a Laurence, não sei se você me respondeu, porque eu desci para cá de volta, mas tem um facilitador de, um JCF, um facilitador de grandes negócios francês aqui, e tem um livro francês de alegria dos negócios e de relacionamento. Eu também tenho francês. Eu quero enviar para a cabeleireira, mas eu gostaria de mandar para a cabeleireira com, ei, tá aqui um JCF, se você quiser fazer alguma coisa. Então, ok. Se você olhar para essa energia, ok? A cabeleireira, a gente bateu um papo, e uma coisa que ela falou para mim, ela disse, uau, em Marseille, eu adoro que as pessoas falam isso. Aqui em Marseille, na França, ninguém pensa no futuro, mas eu falei, o mundo inteiro não pensa no futuro, ok? Então, mas ela estava intrigada o suficiente e ela rachou de rir, que eu falei que o terceiro livro que eu escrevi é relacionamento, certeza que você quer um? Ela olhou para mim e falou, esse é um tópico difícil. Eu falei, eu sei. Mas eis a questão. Ela contribuiu para mim, eu gostaria de contribuir para ela. Eu também gostaria de contribuir para o JCF, que possa contribuir. Tipo, para onde isso vai? Quem sabe? Talvez não vá para lugar nenhum. Talvez vá para algum lugar daqui a 5 anos ou 10 anos. Mas a contribuição não tem um limite de tempo, um julgamento nela. É só contribuição. Então, a assinatura de escolha e contribuição, quando eu comecei, eu chamei ela assim, porque eu desejava que as pessoas, tipo, eu tenho um podcast chamado Escolha, Mudança e Ação, porque para mim, você tem que tomar a ação. Você não pode só falar sobre o que você quer e sentar lá e não tomar ações, ok? Então, se chama Escolha, Mudança e Ação, o podcast. E eu recebo um feedback muito legal, muito incrível dele. É realmente incrível quando as pessoas me mandam mensagens e eu recebo. Elas falam, tipo, eu mal posso esperar pelo próximo podcast. O que elas recebem dele é, tipo, é mágico para mim, ok? Aí eu tinha a assinatura de escolha, mudança e ação, mas estava tipo, meio que misturando tudo. Então eu olhei para isso e falei, peraí, o que eu quero? E eu perguntei para todo mundo na assinatura, eu acho que foi a Raika que criou o nome Escolha e Contribuição, porque é sobre escolher, mas também é sobre contribuição. E uma das coisas na minha assinatura, como a Lale estava mencionando, a gente tem esse hot seat, que é tipo, imagina fazer uma sessão privada na frente de todo mundo. Sabe, uma sessão privada, mesmo uma sessão individual, privada, tipo, ser gentil para essa pessoa, foi tipo, eu vou tentar. E tem sido fenomenal, tipo, escolher um nome e cada vez essa sessão de meia hora que as pessoas vêm e assistem é uma contribuição tão grande para todo mundo. E a força que as pessoas têm quando elas estão naquela sessão individual é quase. Elas não conseguem manter as barreiras erguidas porque elas estão lá e as pessoas estão ouvindo e assistindo. É tipo.
E sempre é essa contribuição que eu não consigo descrever. E eu amo. E aí, outra coisa que a gente tem lá também é o puxão de energia, que é uma ideia da Simone Zucker, que está na assinatura. Ela falou: Simone, você faz puxão de energia tão bem. Eu disse: se a gente adicionar essa puxão de energia todo mês, daí a gente faz. A gente faz um puxão de energia de 10 a 20 minutos num assunto. Dentro da minha assinatura de escolha e contribuição. Então, se quiserem entrar, entrem, vai ser divertido. Mas a ideia do que eu queria falar com vocês sobre é a criação disso e como algo envolve. Eu acho que não é o porquê você está escolhendo alguma coisa, mas quando você escolhe, como isso muda e expande alguma coisa no seu negócio, permitindo essa contribuição. Então, de novo, vamos correr esse último processo. Porque, não. Se a gente conseguisse só. Quando eu digo, tipo, ir mais devagar, eu não quero dizer, tipo, eu quero dizer esse relaxamento. Mesmo, sabe, o que os golfinhos fazem? Golfinho, tipo, qual que é o campo de energia, a frequência deles é. Como chama? Alguém pode dar um Google para mim? Porque é diferente. É o quê? É um sonar. Tem uma lista que faz bum, bum, bum. E tem. A maioria das pessoas faz. Cria desenfreadamente. Tipo, ai meu Deus, estou treinando, ai meu Deus, está acontecendo, ai meu Deus, ai meu Deus, não está na hora, ai meu Deus, não tem jeito suficiente, ai meu Deus, e todas essas coisas, mas isso não cria. Mas você ah, deixa suas moléculas mais devagar, e daí você pode ir mais rápido com a sua conscientização. Então, com qual frequência você entra no desespero, ao invés de relaxar e aumentar a sua conscientização para você saber acessar esse saber? Tem uma coisa também chamada o método Prato, o método Silver. Tem uma mulher na América que ganhou todas essas coisas. Ela entra em competições e ela ganha tudo. Falei, como é que ela está ganhando? Mas literalmente ela fala sobre o estado da mente dela. Eles descrevem de uma maneira. Eu vou descrever dessa maneira: relaxamento. Tipo, você ganhar aquela sessão, a maneira que você estava quando você comprou aquele ticket da FIFA era do relaxamento e do pedido. Então, nos lugares que você decidiu que você não pode criar algo a partir do pedido e do relaxamento, você descarta e cria isso. Certo, errado, bom e mal, pode e todas as 9, curta os garotos, povo de excelência. Esse relaxamento também está vindo de onde a gente não tem nenhum ponto de vista? Sim. Onde a gente não está focado no resultado? Sim, tudo isso. Tudo que é ferramentas brilhantes que parecem ferramentas de bebê, que não são ferramentas de bebê, mas que a gente dispensa e fala, tipo, tem ferramentas tão maiores agora. Não, interessante ponto de vista, tipo, as 10 chaves para a liberdade, o livro e a chamada dos 10 mandamentos é a liberdade. Interessante ponto de vista. O Sem Filtro escolheria isso. Estar em permissão, todas essas ferramentas. Não focar no resultado e estar disposta a receber tudo. Porque o jogo de soma zero, então, quantos de vocês têm um jogo de soma zero de realidade com negócios? Eu gostei das expressões faciais. Tudo que isso é vezes um 12 milhão, você vai destruir, criar isso, certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 9, curta os garotos, polva de excelência. Então, que espaço, energia, consciência, escolha, mágica, milagres, mistérios, possibilidades, poder e potência, você e seu corpo podem ser que te permitiria receber contribuição além do seu controle. Tudo que isso é vezes em 12 milhão, você vai destruir, criar isso. Certo, errado, bem, mal, pode POC, todas as 9, curta os garotos, polva de excelência. Se você gostou desse podcast, por favor, garanta que vai clicar no botão de seguir ou se inscrever na sua plataforma preferida para ser notificado com novos episódios. Nós lemos todos os comentários, então se tiver algum assunto que você queira ouvir sobre, nos deixe saber. Se você gostaria de saber mais sobre as ferramentas, informações e classes mencionadas no podcast, vá para simonemilazas.com e me siga no Instagram, @simonemilazas, ou o podcast, que tem o seu próprio Instagram, Choice, Change and Action. Não esqueça que você pode baixar as anotações e, por fim, divirta-se demais hoje.